Olá, sétimo ano, tudo bem? Eu sou o professor Ed Joel, quero dar as boas-vindas a você, educando, e também ao nosso querido colega professor que está aí junto com você nesse novo modelo aí, né, de conteúdo integrado. Hoje eu venho com a proposta, né, com o título da aula aí que é O Sol Nasce para Todos, e aí a gente vem com a proposta de discutir um pouquinho, né, qual que é aí essa influência do Sol aí na nossa vida. Tá? Então a habilidade que será trabalhada será a 14A, né, identificar, representar e descrever por meio de evidências a ação dos raios solares sobre o planeta Terra, a relação entre a existência da vida e a composição da atmosfera, incluindo a camada de ozônio. Muito bem, então esta é a habilidade que será trabalhada. A gente tem um objetivo específico da aula aí, que é entender a importância da ação dos raios solares na dinâmica da nossa atmosfera, dinâmica essa que está diretamente relacionada ao tempo e ao clima. Tá ok? Muito bem. Então, já que a habilidade terminou falando de camada de ozônio, eu vou começar por aí. Tá? Primeiro, eu acho que é importante a gente entender o que é esse gás ozônio, tudo bem? E aí eu vou tentar explanar da forma simples, né? Só para a gente conseguir aí entender como que isso funciona. Bom, ó, eu vou colocar aqui primeiro a representação de um átomo de oxigênio. Certo? Vai ser um O, tudo bem? Aí nós respiramos o gás oxigênio. Então vou colocar aqui a molécula de oxigênio. O2, tá bom? Então quando eu falo de átomo de oxigênio, é o O sozinho. Quando eu falo de molécula, são dois átomos que se uniram e formam o gás oxigênio que a gente respira, tá bom? O que acontece? Lá na nossa atmosfera, mas lá na parte de cima, né, na estratosfera lá, você vai ter aproximadamente 20, 35 quilômetros de altura, você vai ter uma interação ali deste gás com a radiação solar, tá bom? E o que vai acontecer? Ela vai desmanchar esse gás aqui. Tá bom? Então, ó, vai formar uma nova molécula. A molécula de ozônio. O que é a molécula de ozônio? É o O2 mais um átomo de oxigênio, que vai formar o O3. Tá? Então, quando eu falo de ozônio, eu estou falando de uma molécula de oxigênio que foi desmanchada ali pela radiação, se juntou a uma molécula de oxigênio e formou a molécula de ozônio, O3, ou seja, eu tenho o O2, aí eu tinha um outro O2 que se desmanchou e ficou o O sozinho, e esse O sozinho junta com esse O2 e forma o O3. Isso é o ozônio. Tá? Não sei se ficou claro aí para vocês. Bom, isso aí vai formando uma capa no nosso planeta, que a gente chama de camada de ozônio. E essa camada de ozônio, ela vai filtrar, tá, os raios ultravioleta que são provenientes do Sol. Tá? Então o Sol ele vai mandar uma radiação para a gente, né? E aí vai ter o espectro da luz lá, que forma as cores do arco-íris e tal, e você tem acima do violeta, você tem um raio que você não enxerga, que é o ultravioleta. E esse raio pode ser bastante perigoso para a gente. E a gente tem uma camada protetora, que é natural, que é a camada de ozônio, tá bom? Que ela é formada dessa forma que eu acabei de explicar. Pois bem, acontece que alguns gases que a gente utiliza, né, principalmente agora em sistemas de refrigeração, geladeiras, ar-condicionado, esses gases, eles ficam atrapalhando essa interação aí do átomo de oxigênio com a molécula de oxigênio para gerar o ozônio, tá bom? E aí essa camada acaba se enfraquecendo,
tá? Então essa é a primeira parte desta aula aqui que eu gostaria de discutir com vocês, é sobre a camada de ozônio. Eu espero que tenha ficado claro. Então ela está ali aproximadamente a 35 quilômetros de altura, né, ou de altitude, tá? E ela nos protege desses raios ultravioleta, né, que é o UVB, raio ultravioleta B, que são bastante perigosos aí para a vida na Terra, tá bom? Mas, no nosso planeta, se você ver aí, a gente tem uma imagem do nosso planeta, é uma imagem de satélite, ele tem uma capa de gás, que a gente chama de atmosfera. Então, o gás ozônio é só um, tá? Que ele vai ser formado lá em cima, bonitinho e tal. Esse ozônio, ele pode ser formado aqui embaixo. Quando ele é formado aqui embaixo, inclusive existem estudos que mostram até que quando há uma descarga elétrica, né, uma descarga de raio, tal, numa tempestade, também forma ozônio, porque também desmancha moléculas de gás oxigênio e tal e forma ozônio. E quando isso acontece, esse ozônio que fica próximo aqui ao solo, ele acaba contribuindo com o efeito estufa também. Tá? E quem mais contribui com o efeito estufa? A gente já trabalhou na aula anterior, né, sobre efeito estufa, mas na aula do Centro de Mídias, que foi ao vivo, mas só relembrando, a gente tem alguns gases, né, que a gente chama de gases do efeito estufa. Que gases são esses? Primeiro é o vapor d'água, é o mais importante, é o que mais vai aquecer o planeta. Só que este vapor d'água, o homem não consegue controlar nem interagir. Tá? Agora, existe um outro, que é o gás carbônico, que é o CO2. No caso do CO2, muitas atividades humanas, elas emitem CO2. Aí você imagina, eu tenho lá o gás carbônico, o CO2, e ele aumenta a temperatura do planeta por conta do efeito estufa que a gente já falou. Se aumenta a temperatura do planeta, a água evapora mais. Se a água evapora mais, eu tenho mais vapor d'água. Então, olha aí como é que uma coisa encadeia em outra coisa, né? Aquele efeito dominó, né? Então, por isso que se a gente consegue diminuir a emissão de gás carbônico, consequentemente a gente diminui também a quantidade de vapor d'água na atmosfera e a temperatura do planeta se mantém estável. A gente tem que lembrar que o efeito estufa ele é importante, tá? Não fosse o efeito estufa, o planeta viveria aí a 19 graus negativos. Né? Então é graças ao efeito estufa que a média da temperatura na Terra é 14 graus positivos, tá? 14 graus Celsius. Não fosse o efeito estufa, seria 19 graus negativos. Então é importante o efeito estufa, só que ele tem um limite. Se ele começar a aumentar muito, é o que a gente chama de aquecimento global. E aí é um problema, tá bom? Bom, mas vamos continuar, tentar entender aí como é que é essa interação. Ó, tem uma imagenzinha aí que o professor Magno fez pra gente, e aí tá mostrando como é que é a incidência dos raios solares no nosso planeta, tá bom? É claro que a gente tem que lembrar que essa incidência aí, ela acaba tendo a sua distribuição comprometida por causa da esfericidade do nosso planeta, né? O nosso planeta, ele é redondo, ele é uma esfera, tá? Então, como você viu ali, o raio ele vem igualmente para todo o planeta. Só que como a gente tem aqui, ó, o nosso planeta, certo? Ele não é esférico. Então, ó, apesar do raio estar vindo aqui em linha reta, ó como é que ele vai passar aqui. Diferente aqui, ó. Aqui ele vai ter uma incidência, né, total, enquanto aqui vai ser parcial, assim, ele vai ser distribuído. Tá? Por isso que a gente tem os polos, né? Deixa eu deixar aqui o nosso planetinha aqui. Por isso que a gente vai ter os polos, e aí os polos normalmente não vão ter a mesma quantidade de calor do que a região do Equador e a região tropical. Está diretamente ligada à incidência dos raios solares. Aí, se quiser colocar de novo a figurinha, por favor, essa animação, isso. Então aí está representando como que isso acontece. Pois bem, então imagina, esse raio está sendo incidido aí para o nosso planeta, né? E aí você tem lá os gases do efeito estufa, que eles vão, assim, esse raio ele entrou, ele passou pela camada de ozônio, certo? Ele passou por todas as camadas atmosféricas, ele vai chegar na superfície da Terra, vai chegar na superfície do oceano. E aí ele vai interagir ali e vai haver um aquecimento. Essa radiação
tem que voltar para o espaço. Só que essa radiação não vai voltar totalmente para o espaço, porque os gases do efeito estufa vão bloquear, né, e não vão permitir que toda essa radiação volte para o espaço. Isso é efeito estufa, tá bom? E isso é importante para a nossa vida. E é importante para toda a vida no planeta. Só que o que acontece? A gente tem um probleminha aí que a gente chama célula de convecção. Bom, como é que isso vai acontecer no nosso planeta? Quando o gás aquece lá próximo da superfície, ele vai diminuir sua densidade, ele vai ficar menos denso. Consequentemente, ele vai ter menos pressão. E também, se ele está diminuindo a sua densidade, o que vai acontecer com ele? Ele tende a subir e o ar mais denso, que está frio, tende a descer, tá bom? Então eu tenho aí uma animaçãozinha que explica isso, ó. Tá vendo? Ó? Esse fogarelzinho aí está representando o calor que vem do solo, né? E aí está interagindo com o ar atmosférico. O ar atmosférico esquenta, sobe, enquanto o ar que está mais alto e mais denso, ele vai naturalmente cair por força da gravidade. Aí ele esquenta e sobe. Isso aí a gente chama de célula de convecção. O nosso planeta vai ter várias células de convecção ao longo aí da sua estrutura, tá bom? Ele vai ter várias células dessa. E isso vai influenciar na forma de vida, na distribuição de vida no planeta, por exemplo, tá bom? Se você observar, será que as florestas tropicais, etc. e tal, elas vão ter a mesma diversidade de vida, a mesma biodiversidade, por exemplo, das florestas das zonas temperadas, né, que estão fora do trópico? Ou será ainda que lá no polo, né, onde vai ter essa interação totalmente modificada ali por conta de como o raio acontece ali e tal, aliás, os raios solares, né, a irradiação solar passa ali, será que vai ser possível a manutenção do mesmo tipo de vida, da mesma diversidade de vida, tá? Então, assim, e tem uma outra questão, tá? Aqui, ó, você pode parar para pensar, será que aí está produzindo vento, né, quando esse ar sobe, o outro ar desce? Então, será que está produzindo vento aí, essa questão dessa troca de ar quente por ar frio, por exemplo? Tá? E se a gente juntar isso à questão do movimento de rotação do planeta, que a gente sabe que também vai gerar vento, etc. e tal. Então, gente, eu acho que o objetivo principal desse primeiro momento é causar esta reflexão, trazer esta reflexão. Olha só, a gente ia falar só de raio solar, mas a partir do momento que o raio solar entrou na nossa atmosfera, né, olha quanta dinâmica aí acontece. Né? A gente precisa entender um pouquinho da química, é lógico que foi bem básico ali, né? Você entender o que é um átomo, o que é uma molécula para diferenciar, tá bom? E a partir disso, a gente entender como é que acontece vento, né? Aí dá para você discutir sobre várias outras coisas, por que acontecem fenômenos como o El Niño, como a Laninha, né, que são fenômenos naturais, tá? Não tem a influência do homem, esses fenômenos. Mas, e esses fenômenos podem ser agravados pelas atividades humanas, né, antrópicas que a gente fala? Será que podem? Será que não podem? Eu vou deixar essa parte da reflexão para o seu professor que está com você aí na sala neste momento, né, e com o material que vocês têm aí, o caderno do aluno, tá? Então vocês, a partir disso, vão tentar responder a essa e outras questões. Eu quero agradecer muito a oportunidade de poder ter contribuído com esta aula e pedir para vocês avaliarem essa aula, tá bom? Você tem aí o QR Code, você pode acessar aí ou então através deste link que aparece aí e dizer se você gostou da aula, se não gostou, dar sugestões, tá bom? Muito obrigado.